Graça e paz, Jardim. Espero que estejam todos e todas bem. Então nós vamos mais uma vez para o nosso devocional. E o nosso devocional do dia de hoje, ele tem por título Ancorado na Verdade. Então ele está baseado no texto do profeta Isaías, capítulo 22, dos versículos do 15 ao 20 e do 22 ao 25. Então vamos ler aqui, o texto que diz assim: Profecia contra Sebna. Assim diz o Eterno Javé dos Exércitos: Anda, vai depressa falar com esse administrador, Sebna, o mordomo, e indaga-lhe: Que fazes aqui? Que parentes tens aqui para que caves aqui uma sepultura, entalhando na rocha teu próprio local de repouso? Atenção, pois, homem poderoso, eis que Javé te agarrará com violência e te lançará para longe de tudo. Com certeza, ele te enrolará como uma bola e te arremessará num vastíssimo campo deserto. Ali tu morrerás, e lá os teus poderosos carros de guerra se tornarão símbolo de vergonha da casa do teu Senhor. Eu te demitirei das tuas responsabilidades e serás deposto do teu cargo. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. O que ele abrir, ninguém terá o poder de fechar, o que ele fechar, ninguém será capaz de abrir. Eu mesmo o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino do seu pai um assento de honra e trono de glória. Toda a glória de seus parentes, desde os mais famosos e importantes até os mais anônimos e humildes, dependerá da sua pessoa. Sua prole e seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Naquele grande dia de Javé, o Senhor dos Exércitos, o prego bem fincado em lugar firme cederá, será cortado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, pois o Senhor o disse. São as palavras do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje, como eu falei para vocês, ele tem por título Ancorado na Verdade. E ele coloca como epígrafe aqui, no nosso devocional, o versículo 23. Pois o colocarei firmemente no lugar, como um prego na parede. Então, o que é que a gente observa, né? Quando a gente tenta fixar um quadro na parede, por exemplo, a gente pode utilizar um prego, e hoje já se faz até fitas adesivas, com um poder de vedação muito grande, de fixação muito grande. Mas o mais comum é que a gente utilize um prego, A gente bate um prego na parede e ali a gente coloca o quadro. E a gente acredita, que aquele quadro ele vai ficar seguro, Ele vai ficar seguro ali, ele não vai cair. Então, o profeta Isaías, ele usou a imagem de um prego, cravado firmemente numa parede, para descrever um personagem aqui que ele vai chamar de Eliaquim. Eliaquim, filho de Ilquias, Então, Eliaquim, ele seria, na visão do profeta, um servo fiel, e diferente do Sebna, Vamos lembrar que a gente começou o texto aqui, dizendo profecia contra Sebna. Sebna seria uma figura, de um oficial corrupto, e nesse sentido, Isaías ele vai profetizar aqui a promoção de Eliaquim, certo? Que seria cravado como um prego na parede, versículo 23 que a gente viu. E nesse sentido, ele usa essa figura para dizer, que o Eliaquim ele estaria ancorado, na verdade, na graça de Deus, certo? E
o fato de Eliaquim estar ancorado na verdade e na graça de Deus seria algo, né, que passaria para a sua prole, para a sua descendência. Porém, o mesmo profeta Isaías, ele conclui essa profecia, lembrando, né, que nenhuma pessoa ela pode ser uma segurança definitiva, né, para outra. Quem seria a segurança definitiva? Apenas Deus. Então ele traz aí a definição, né, de que por mais que a gente possa confiar em pessoas, né, por mais que possam existir pessoas justas, né, pessoas honestas, pessoas decentes, que a gente possa depositar nelas nossa confiança, mas a nossa confiança ela nunca pode ser depositada única, exclusivamente e totalmente nessas pessoas. Por quê? Porque confiança, né, é exclusiva a gente, né, principalmente nós cristãos, né, cristãos, devemos ter apenas, unicamente em Deus. Então ele traz aqui, ó, o devocional traz a única âncora totalmente confiada confiável, na realidade, é Jesus, né? Ele cita aqui o Salmo, né, 62. Deixa eu abrir aqui, Salmo 62, versículos 5 e 6. Contudo, somente no Senhor espera minha alma em silêncio, pois Ele é que me traz a esperança. Vejam como o salmista ele compara a Deus, né? Ele é a minha rocha, minha salvação, minha torre inexpugnável. Por isso não desesperarei jamais. Uma torre inexpugnável é uma torre que não tinha condição de ser invadida, né? Derrubada, né? Invadida. Então eu lembro, né, quando a gente estuda história, né, trabalhando com os meus alunos, falando sobre, por exemplo, a guerra de Troia, né? Troia só chegou a ser invadida pelos gregos porque eles conseguiram usar a artimanha do cavalo, né? Porque os gregos, por maior que fossem os seus exércitos, eles não conseguiam ultrapassar as muralhas da cidade de Troia, porque eram muralhas inexpugnáveis. Ninguém até então tinha conseguido derrubar os portões e invadir a cidade de Troia. Mas aí eles usam a estratégia, né, do cavalo, né, o cavalo, né, com os soldados dentro, né, como um presente. Daí inclusive vem a expressão presente de grego, né, que é aquele presente, né, que é dado a você, mas que traz mais prejuízo do que benefício. Então, assim como um presente de grego, são as ciladas, né, do inimigo. Então o inimigo, né, ele às vezes ele parece estar dando um presente, uma vitória a você em alguma coisa, mas aquilo ali vai custar muito para você. Então, e isso a gente cita, né, porque o salmista ele compara, né, o Senhor a uma rocha, a uma torre inexpugnável. Mas tem também, ele cita também Mateus, né? Deixa eu abrir aqui. Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz assim, ó: assim todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sob a rocha. Isso é aquela parábola, né? Aquele trecho, né, do capítulo 7 de Mateus, onde ele fala, né, não adianta você construir uma casa em um terreno fofo, né, terreno arenoso, porque quando vier a chuva vai levar areia e vai chegar, a água vai chegar à base, né, e vai derrubar a sua casa. Diferente quando você constrói a sua casa em uma rocha, né, porque o que é que vai acontecer ali? Ali é um terreno firme. Então, o que é esse terreno firme para a gente? É Deus. Ele é a nossa rocha, né? Ele é o rochedo da nossa salvação. Ele é a nossa torre inexpugnável. Ele é aquele, né, que nos livra
de todas as ciladas do inimigo. Então, nesse sentido, o texto, né, do devocional de hoje traz essa reflexão. Ele mostra, né, faz a comparação ali entre dois personagens, o Sebna, que era um corrupto, e o Eliaquim, que era um homem honrado. Tão honrado, né, que ele foi empossado, né, em um cargo, e que toda a sua descendência, né, teria benefícios, né, pela sua promoção. Mas o mesmo profeta, ele diz, ó, mesmo esse camarada que é um homem reto, íntegro, honesto, ele não deve ser torre de salvação de ninguém, porque a nossa torre de salvação é Cristo. Então, nesse sentido, o devocional ele termina fazendo a seguinte reflexão: como é que a gente pode ancorar-se na verdade e na graça de Deus, né? Aí, logicamente, né, seguindo a Cristo, refletindo sobre a sua palavra, né? De que forma você pode apoiar os que se sentem oprimidos pelos fardos da vida? Como eu disse aqui, o Eliaquim, ele seria como um prego, né, batido na parede, né? Prego, né, batido na parede ali, mas mesmo assim ele não era aquele prego, né, aquela âncora de salvação, certo, completa, porque aí só Jesus. Mas aí ele diz, como é que a gente pode ser âncora para alguém? É procurando ajudar os nossos irmãos e irmãs, mas lembrando que por mais que a gente possa ajudar ou a gente seja ajudado por alguém, a gente nem existe ninguém que possa ser essa âncora totalmente confiável, né? Então a mensagem que fica para o dia de hoje é essa, né? Deixa eu ver aqui. De que forma você pode apoiar os que se sentem oprimidos pelos fardos da vida, sendo âncora na vida de alguém? Mas lembrando sempre que, embora você possa ser âncora na vida de alguém, mas você não será a âncora, você será uma âncora, porque é a âncora mesmo que nos sustenta, né, em um mar tenebroso, né, em um mar bravo, e impede que o barco, né, ele saia da direção, é Cristo. Amém? Então vamos orar, agradecendo a Deus, né, por mais um dia e pedindo a Ele que nos prepare, né, porque amanhã a gente tem o início da nossa celebração, né, da Semana Santa. Então oremos. Justo e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tudo, nós te louvamos, te bendizemos por tua graça e por tuas ações, Senhor, em nossas vidas e em nosso benefício. Obrigado, Senhor, por seres a nossa rocha, por seres o nosso porto seguro, por seres o nosso prego, por seres o prego, Senhor, que segura o quadro que é a nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo. E nós queremos te pedir, Senhor, nos ajuda a cada vez mais caminharmos firmes, firmes na tua palavra, firmes nos teus caminhos, firmes seguindo a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos âncora também, Senhor, na vida daqueles que precisam, por meio de nós ou por meio de nossa ajuda, para chegarem mais próximos de ti. No mais, Senhor, nós queremos te pedir que tu estejas a abençoar nossa comunidade, nossos reverendos e reverenda, e abençoa, Senhor, o culto de instituição da Eucaristia, o lava-pés, a ceia judaica, que será realizado amanhã em alusão a Semana Santa, Senhor, onde nós relembramos todo o caminho que te levou, Pai,
a se entregar em morte de cruz, mas mesmo morrendo na cruz por expiação e para que nós pudéssemos ter a redenção, nós lembramos que no domingo, Senhor, tu ressuscitaste, e assim como tu ressuscitaste, nós cremos que nós ressuscitaremos também. Mas, Senhor, abençoa cada um de nós e dá-nos um resto de noite tranquila com um sono reparador para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, jardim querido, é isso. Paz e bem, fiquem com Deus e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.